Boa noite, você está escutando o Pod Ciência. Eu me chamo Milena Martins e hoje contaremos com a presença do Dr. Neymar Luiz Pichara, elucidando sobre o tema Medicina Baseada em Evidências. É um grande prazer recebê-lo aqui, doutor. Agradecemos sua disponibilidade em despontar sobre um assunto tão importante no contexto que estamos inseridos, não é mesmo? Primeiramente, o senhor poderia nos explicar o que seria a medicina baseada em evidências? Olá a todos, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite de vocês, alunos, e quero dizer com vocês que a medicina baseada em evidência nada mais é do que aquela medicina tradicional, aquela medicina baseada na experiência do médico, aliada, integrada junto com a capacidade que esse médico vai ter de fazer uma análise crítica dos principais achados aí da literatura médica. De uma forma racional, ele vai integrar, juntar a experiência que ele tem com a literatura, com a informação científica, de forma que vai melhorar o atendimento dele para com os pacientes dele próprio. Essa, vamos dizer, filosofia, essa tendência atual, nada mais é do que a velha e boa medicina que era feita e que é feita com atualizações periódicas que nós fazemos, que é bastante importante e estimulada com a ideia de sempre estar praticando uma boa ação, uma boa prática médica integrada com aquela ciência que já existia, né? Praticamente até com outros vieses também, como, por exemplo, a ciência e a arte. Então, ele vai integrar o conhecimento que ele tem, a experiência clínica que ele tem com os achados dos principais estudos científicos aí, e fazer uma análise crítica de tudo isso e dar um melhor resultado para a prática clínica dele. E de tudo que se vincula nas plataformas, sem nenhum método ou alguma confirmação, é tido como verdade para a população. Como que a medicina esbarra nesse tema? Acho que a própria pandemia deixou isso bem claro, né? A medicina ela tem uma dificuldade, teve essa dificuldade de combater, a gente tem que combater sempre essas informações, sempre estar de olho na veracidade dessas informações, aliado aí um juízo crítico, nem tudo que a gente vê pode ser verdade. Então, a primeira coisa é checar a veracidade dessa fonte que o médico pratica. Ele tá olhando onde, qual plataforma ele está usando, que estudo. Esse estudo é bem desenhado, esse estudo ele é um estudo validado, é um estudo que ele deve aplicar na população dele. Então, tudo isso, o juízo crítico é muito importante. Agora, a população também tem uma parcela importante também de ter essa vontade de checar essa veracidade, de estar sempre antenada com a informação mais recente, científica, baseada na tendência mais atual. Então, sempre a medicina tem a dificuldade de estar lidando com essa, principalmente nessa época nossa atual, de fazer um esforço tremendo para que nem não só a população em geral, mas também a classe médica se baseie sempre na evidência correta, que é a evidência científica. A própria medicina, né, ela vem do latim, né? Vocês sabem que bem que a medicina quer dizer que vem de medere, que é o quê? Procurar, você saber o melhor caminho, procurar o melhor caminho. Então, a gente deve sempre aprimorar, dia após dia, a gente sempre está aprimorando como pessoa, como ser humano também, mas também na evidência científica. Então, isso é importante, fazer a medicina baseada em evidência, que é a medicina alinhada com as tendências atuais. Então, com isso, a incerteza que nós temos é grande, porque as evidências mudam também. E a gente tem que usar a probabilidade, né? Então, inclusive, desde William Osler, né, aquele médico canadense antigo, em que é considerado o pai da medicina mais moderna, e ele sempre falava isso, que a medicina é uma ciência da incerteza, né, e com
uma arte das probabilidades. A gente trabalha com probabilidade, tem que ver aquilo que eu estou fazendo, qual a chance daquele diagnóstico meu estar correto. A probabilidade vai nos guiar e a gente vai buscar a probabilidade, o acerto dela na evidência científica mais atualizada. Então, é preciso sempre acompanhar o paciente, observar, concluir. Os guidelines das cada sociedade existe também, que são as evidências que aquela sociedade monta sobre um determinado assunto, para que a população e para que a classe médica também, principalmente os que não são especializados naquele assunto, seguirem para um tratamento mais baseado numa conduta um pouco mais assertiva, baseando sempre nas atualidades científicas. Certo. E existe alguma alternativa na conduta médica que concilia a ciência baseada em evidência com outros saberes? O senhor já optou por ela em algum caso? A resolução final daquele paciente sempre tem que ser baseada na experiência própria, na medicina correta, alinhado com as tendências atuais da medicina baseada em evidência, nos trabalhos científicos. Mas existem vários vieses nesse caminho. Por exemplo, o médico ele tem experiência própria, ele é influenciado por algum outro tipo de crença, algum outro tipo de experiência, algum outro tipo, enfim, ele tem que se basear também, às vezes, um pouco também naquele feeling, naquela experiência que ele tem naquele determinado assunto, e isso vai amadurecendo com o tempo, ele vai criando a sua própria experiência de acordo com o tempo, tratando, observando, né, e sempre antenado nas evidências atuais. Então, é normal, até prudente que ele, às vezes, ele também se guie pela individualidade. Aliás, isso é fundamental. Ele não só seguir ao pé da letra tanto o estudo quanto as evidências atuais, mas também ele entender que aquele paciente, o juízo crítico vai ser fundamental, porque aquela informação ele tem. O tratamento correto é esse, A, B e C medicamentos, é aquela linha de tratamento, é aquela classe de tratamento, mas ele vai optar por uma diferente por causa daquele fator que aquele paciente tem. Então, isso é o juízo crítico, isso é a mistura de tudo. Então, a gente tem que fazer isso, sim, na vida real, que é a mistura de tudo isso. Certo. E diante de uma escassez de estudos relacionados a algum tema, alguma coisa, como que a gente pode se comportar? Tipo assim, através de que referência? Algum artigo, alguma referência? Sim. Primeiro que a gente é acostumado muito desde da nossa graduação a ler em livros. Nós aprendemos nos livros. Os livros são o quê? As evidências que elas vão se consolidando. Existe as matérias são as básicas, as fundamentais, que elas não mudam tanto, né? A anatomia, enfim, a fisiologia está sempre se atualizando, mas são matérias que elas são básicas. Os livros trazem informações riquíssimas, mas eles vêm de evidências daquela época e todo mundo que já fez livro, já escreveu, já sabe que quando você escreve, quando o livro é publicado, ele já está com um déficit aí de atualização já importante. Por isso as coisas vêm mudando, e não só os livros, a tendência aí veio da medicina baseada em evidência, os próprios ensaios clínicos, que são aí da década de mais ou menos 40, a própria epidemiologia, ela vinha do século XVI, XVII, então é uma coisa recente. Então, com essa escassez de tudo, o juízo crítico que sempre existiu, a medicina que era feita de acordo com a sensibilidade, de acordo com a experiência, ou enfim, daquele médico mais tradicional, misturou-se com essas evidências atualizadas. Então, quando se tem poucas evidências, o juízo crítico é sempre fundamental. Ele tem que individualizar, tem que ver o paciente por inteiro, ver o paciente, tudo que o paciente tem, e julgar ali para ele, fazer um juízo mais imparcial possível.
O senhor acompanhou todo esse fazer científico durante a pandemia, certo? E Sim. acredita que sairemos dela acreditando na medicina baseada em evidências, ou em evidências científicas não serão suficientes para a adesão da população à produção científica. O que o senhor tem a falar a respeito desse tema durante a pandemia? Sim, a gente viveu isso muito de forma bastante assim intensa nessa pandemia, devido a toda a problemática do tratamento. E, primeiramente, a gente tem sempre que fazer como os estudos são feitos, basear naquele problema. Como que se tem que identificar o problema? Identificado o problema, você vai converter esses problemas em questões, né? Aliás, a medicina baseada em evidência, ela semelha-se muito a esse processo de aprendizado mais recente, que é esse processo de medicina baseada em problemas, onde você vai buscar os problemas, esses problemas são questões, essas questões, elas são necessárias para buscar as respostas. Então, você vai pesquisar as fontes, e na fonte de informação você vai checar a veracidade, vai checar o nível de evidência, qual a força dessa informação que ela traz, desse trabalho, desse artigo, e aí você tem uma probabilidade de você ter uma conclusão mais correta. Aplicar essas conclusões na sua prática clínica é muito importante. Com a escassez, a gente viu aí na pandemia, as evidências sempre vêm, elas podem mudar. A gente tem vários exemplos da medicina em que o tratamento mudou muito em relação ao passado, né? Tinha tratamentos baseados em coisas assim não concretas, né? As sangrias, etc. Enfim, e outros mais que a gente pode citar aí. Mas, enfim, esse é o processo de formação do conhecimento correto, que sempre está aí e que a gente sempre tem que estar antenado a buscar essa atualização. Mas na ausência disso, igual você está falando, e nessa pandemia a gente pôde viver sim, vivenciar isso sim, mas também a gente vivenciou o contrário, a gente viu essa evidência sendo construída de forma incrivelmente até rápida nesse caso. Então, sempre que se tem essa falta de evidência, a gente tem que buscá-la e até mesmo instigá-la ao raciocínio clínico e estimular esse pensamento crítico aí clínico. Então é isso, doutor. A gente agradece muito a disponibilidade sua, viu? Foi espetacular. Muito obrigada mesmo. Sim, E pois não. a gente amou. Eu agradeço a vocês e também parabenizo a iniciativa aí dos professores de estimular vocês a esse raciocínio clínico, que é tão fundamental que as graduações estimulem esse tipo de raciocínio, que isso vai ser estimulado lá na pós-graduação, depois muito tardio, e quanto mais cedo o médico, o estudante ter um raciocínio clínico, vai ser fundamental para a formação dele e também para a vida dele como médico. Agradeço a todos. Gente, que agradece muito, viu? Muito obrigada. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau a Obrigada. todos. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite.